pensa bem, testes padronizados, eles são uma força gigantesca na nossa sociedade, né? Eles praticamente decidem quem entra na faculdade, quem consegue um emprego. De muitas formas, eles acabam moldando o rumo da vida de muita gente. Mas e se a própria base de todo esse sistema estiver errada? Para a gente entender essa ideia, vamos voltar no tempo lá para 1973. Foi quando o psicólogo David McClelland publicou um artigo que simplesmente abalou as estruturas, e é a fonte dessa nossa análise. Ele teve a coragem de desafiar um sistema que todo mundo aceitava sem nem pensar. E o ponto de partida dele foi uma pergunta bem provocadora que continua super atual. A pergunta era: e se esses testes todos que a gente usa para escolher quem são os mais qualificados estiverem, na verdade, medindo a coisa errada? Ok, para a gente mergulhar nesse argumento, vamos seguir um roteiro. Primeiro vamos ver o tamanho do poder que esse sistema de testes tem. Depois vamos botar em xeque se ele funciona mesmo, olhando a relação entre notas, emprego e sucesso na vida. Daí, a gente explora a alternativa que o McClelland propôs, a tal da competência, e os 6 princípios dela, para, no final, imaginar um novo propósito para os testes. Para começar, é fundamental a gente ter uma noção do tamanho dessa indústria de testes. Empresas como a Educational Testing Service, a ETS, não são um grupinho de acadêmicos, não. São verdadeiros gigantes com uma influência absurda. Para ter uma ideia, lá no começo dos anos 70, só a ETS já tinha os 2.000 funcionários. Isso dá uma dimensão da coisa. É uma indústria que tem o poder de botar um carimbo nas pessoas dizendo essa aqui é qualificada, essa aqui é menos. Isso traz consequências para a vida toda. Então beleza, a indústria é poderosa, mas será que essa influência toda se justifica? E é isso que nos leva para o coração do argumento do McClelland, a validade desses testes. Será que eles são válidos mesmo? A maioria de nós cresceu ouvindo isso, né? Aquela ideia de que uma nota boa num teste de aptidão é um sinal claro de que a pessoa vai se dar bem na escola, na carreira, na vida. É quase um senso comum. Mas é aí que o McClelland chega e dá um verdadeiro choque de realidade. Ele argumenta que se a gente parar para olhar as evidências com calma, com um olhar crítico, a ligação entre a nota do teste e o sucesso na vida real é muito mais fraca do que fizeram a gente acreditar. Então vamos lá. Vamos fazer o que os próprios criadores de testes deveriam ter feito com mais cuidado. Vamos analisar as evidências. O que é que esses testes realmente conseguem prever? E, talvez mais importante, o que eles não conseguem prever de jeito nenhum. E aqui está o pulo do gato, a grande desconexão. Os testes de aptidão são ótimos para prever uma coisa, e uma coisa só: notas na escola. O que não é surpresa nenhuma, né? A lógica do teste é bem parecida com a lógica da sala de aula. O problema é que as próprias notas da escola são péssimas para prever sucesso no mundo real. E os dados que mostram isso são de cair o queixo. Estudos mostram que as notas da faculdade não têm quase nenhuma relação com o sucesso de médicos, advogados, cientistas. Teve um estudo gigante que fez 12.000 correlações e a conclusão foi que os testes eram basicamente inúteis para prever sucesso no trabalho. E isso nos leva a um fator que muita gente esquece: a classe social. Para a gente entender isso a fundo, vamos olhar para os dados. Essa tabela aqui é de um estudo clássico, de 1962. Ela basicamente cruza o QI dos estudantes com a situação financeira da família para ver quem de fato conseguiu entrar na faculdade. Agora, se liga nesses dados, que são os mais reveladores. Pega um estudante de família com pouca grana, mas com QI alto. Ele tinha 23% de chance de ir para a faculdade. Agora compara com um estudante de família rica, mas com QI baixo. A chance dele era de 18%. A diferença é mínima. Isso sugere que a grana da família é um fator quase tão forte quanto o QI para dizer quem vai estudar. Então a conclusão do McClelland é demolidora. Talvez aqueles estudos famosos sobre superdotados não tenham provado que um QI alto causa o sucesso. Talvez eles só tenham provado uma coisa bem mais simples, que nascer rico e com bons contatos dá mais oportunidades para se dar bem na vida. Ok, então se os testes de inteligência são tão cheios de problemas, qual é a alternativa? É aqui que o McClelland para de só criticar e começa a propor uma solução, introduzindo o conceito de competência. E a analogia que ele faz é genial. Ele diz que ir bem num teste de aptidão hoje em dia é como saber latim na Idade Média. Não queria dizer que a pessoa era mais inteligente em tudo, mas que ela tinha um conhecimento específico que a elite valorizava. Era basicamente um passaporte para entrar no clube. A partir dessa nova ideia, o McClelland não para na crítica. Ele vai além e propõe um jeito completamente novo de pensar em avaliação. Um jeito baseado em 6 princípios bem claros para testar a competência de verdade.
Ele basicamente cria 6 pilares. Primeiro, testar a habilidade na prática. Segundo, o teste tem que ter a ver com o que foi ensinado. Terceiro, as regras têm que ser claras para todo mundo. Quarto, medir o sucesso na vida real, não só nota. Quinto, avaliar o que a pessoa faz, não só o que sabe. E sexto, entender como a pessoa pensa para resolver problemas. Vamos focar no primeiro, que é a base de tudo. Esse princípio da amostragem de critério é absurdamente simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Se alguém quer saber se uma pessoa é boa em alguma coisa, o melhor jeito é ver essa pessoa fazendo essa coisa. Quer saber quem vai ser um bom policial? Em vez de um teste de vocabulário, analisa o que bons policiais fazem e cria um teste que simula isso. Simples assim. Essa mudança de foco, de inteligência para competência, muda completamente o propósito de um teste. Ele deixa de ser uma máquina de excluir pessoas para se tornar uma ferramenta de desenvolvimento. E a diferença é da água para o vinho. O modelo antigo é todo misterioso, baseado na ideia de que a inteligência é fixa e serve só para selecionar. Já o novo modelo é transparente, colaborativo, focado em medir o crescimento e, acima de tudo, em servir à educação. Nessa nova visão, uma empresa como a ETES não te daria só um número. Ela entregaria um perfil completo das suas competências, mostrando os seus pontos fortes e, o mais importante, as áreas em que a pessoa pode melhorar, ajudando a guiar a educação dela. E para usar as palavras do próprio McClelland, essa mudança de mentalidade é o que pode finalmente fazer os testes servirem ao seu propósito. Eles deixam de ser uma sentença final sobre o valor de alguém e se tornam o que sempre deveriam ter sido: um serviço de verdade, uma ferramenta para o crescimento de todo mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Que tipo de sociedade queremos? Uma que usa testes para dar sentenças sobre o potencial das pessoas ou uma que usa esses mesmos testes para começar uma conversa sobre como podemos ajudar todo mundo a se desenvolver?